Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run, o podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Nós estamos muito ansiosas para tudo que iremos viver por aqui. Aproveita e já segue o @girlswhorun.pod nas redes sociais para ficar ligado nas novidades. Run when you hear that. You better run when you hear that. I said run when you hear that. You better run when you hear that. Run when you hear that. Em vários episódios, nós mencionamos os pontos positivos que a corrida nos trouxe em relação à saúde do nosso corpo. Para além disso, a corrida e a prática esportiva no geral pode ser um grande aliado na nossa saúde mental e uma ótima maneira de autorregulação emocional. Sim, amiga, o esporte ele tem esse poder transformador mesmo, de melhorar a nossa autoestima, a nossa autoimagem e até mesmo aumentar a nossa neuroplasticidade. Nossa, que chique essa palavra. Chique, né? Mas a gente não pode esquecer que a pressão que muitas vezes a gente coloca para performar ou para se encaixar em determinado padrão pode fazer com que a corrida ocupe um outro espaço, como o da produtividade. E é sobre saúde mental e corrida que iremos falar no papo de hoje. Bora iniciar o episódio? Para falar sobre os impactos da prática esportiva no nosso psiquismo e para debater o que podemos fazer para que a corrida ocupe um lugar de aliado na nossa saúde mental, convidamos a psicóloga Fê Lopes. A Fê é psicanalista, mãe e corredora. Ela tá nesse mundo da corrida há muitos anos e, inclusive, ela já viveu uma experiência no Quênia. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada pelo convite, duas Mas. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar de corrida, adoro falar de corrida. A gente tá muito feliz também de ter você aqui, acho que fazia muito tempo, a gente até já falou disso com a Fê um pouquinho antes de começar o episódio, mas desde que a gente começou esse podcast, eu e a Mar, a gente queria muito um dia analisar um pouco essa parte mais psica da parte da relação das mulheres com o esporte, principalmente com a corrida, então é muito legal a gente estar ali nesse finalzinho de temporada tendo a Fê aqui com a gente. E antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está escutando a gente aqui, que ainda não te conhece, quem é a Fernanda Lopes dentro e fora da corrida? Nossa, essa é uma pergunta profunda, assim, né? Vou começar por fora da corrida. Fora, vocês já deram um spoiler, eu sou psicóloga, sou mãe, eu era uma criança que detestava esporte. Eu fui descobrir o esporte depois que eu fui mãe da minha primeira filha, que tem 11 anos. Antes eu até fazia uma coisa ou outra, mas de verdade, verdadeira, assim, fazer com paixão e tal. Foi só depois que a Estela nasceu. E dentro da corrida, eu sou uma corredora amadora, no mais profundo desse termo. Então, assim, não tem uma pira com tem que ser a performance do jeito, meu Deus, e fazer 1 quilômetro por 3 minutos, em 4 minutos. Eu quero melhorar, eu melhoro e tal, mas a corrida ela tá na minha vida num lugar de que ela tem que servir para mim, não sou eu servindo para ela, né? Então isso faz muita diferença. Eu corro há 10 anos, e nesses 10 anos eu fui inventando coisas para me divertir, assim. Então, agora eu já fiz essa prova, eu quero fazer a outra, mas nessa linha de ser um grande espaço para brincar, sabe? E eu sou uma corredora que gosta de correr sozinha. Ah, você é do clube de quem gosta de correr sozinha, não muito em grupo. Eu gosto de correr sozinha. Eu posso te encontrar depois pra gente tomar café da manhã? A gente pode sair junto, dar start junto, a gente vai na mesma pista, mas a gente não precisa correr um do ladinho do outro. Não tem necessidade. Pra quê, sabe? Nossa, Fê, eu me identifico um pouco, assim, eu tive fases. Eu acho que quando eu comecei a correr sempre sozinha, teve uma fase no ano passado que eu tava gostando de correr com amigo. Às vezes até tem aquele dia que eu não tô afim, que o treino é um saco, aí eu quero alguém do meu lado pra gente batendo papo. Mas quando eu tô ali, treinos mais difíceis, treinos talvez mais longos, eu dou perdido na pessoa e falo, ai, pode indo. Porque eu preciso um pouco ficar sozinha, tipo, depois a gente se encontra, vai indo, depois a gente se vê. Mas acho que tem os dois momentos, mas é gostoso também ficar sozinha, né? Eu aprendi no Quênia que para fazer velocidade, então para o treino de tiro, para o fartlek, ter gente faz diferença. Né? Eu já tinha uma experiência aqui de treinar em assessoria e o treino de tiro com gente ser mais empolgante e tal. Então, beleza, tem uma diferença. Mas só isso. Eu quero fazer meu longo em paz, meu fone, entendeu? Minhas músicas, e aí
Não quero combinar horário da gente sair, aí eu quero me atrasar se eu ficar com vontade. Entendeu? Eu quero ser livre. Essa é a parte boa de correr sozinho, meu. Você não tem que dar satisfação pra ninguém. Se você quiser mudar seu ritmo, tudo é com você, né? Eu acho uma parte ótima. Mas para fazer, tipo, teste de 3 quilômetros, para definir zona de treino, faz diferença ter alguém com você, porque daí você se vai mais no ritmo, né? Se tem alguém olhando, você fica constrangido de falar, vou dar uma paradinha, depois eu faço. Então, eu acho que para esse tipo de treino eu entendi que faz diferença estar junto. Mas essa ideia do treinar sozinha tem tudo a ver com a maternidade, né? Porque ela entrou para mim num momento que eu estava sempre muito acompanhada. Né? A minha filha tinha 9 meses quando eu comecei a correr. Então, era o meu momento de ficar eu comigo mesma. Eu sempre gostei muito de ficar sozinha. Então, me dava de volta, assim, sabe? Essa coisa de que você volta para dentro do corpo, assim. E Fê, já que você tocou nesse ponto, gostaria só de ouvir um pouquinho como que foi o seu começo na corrida. Você comentou que foi depois da sua primeira gestação, né, com a sua primeira filha, mas como é que a corrida te encontrou? Então, eu tinha uma questão com a corrida ou com a caminhada, que era que, não sei se vocês já sentiram isso, que a minha perna coçava muito. Era uma coceira, assim, alucinante. E aí eu brincava que eu era alérgica à esteira. Aí eu fazia musculação, tal, né? Eventualmente eu fazia lutas, eu gostava muito de Muay Thai e tal, fazia ali com personal. Quando a minha filha nasceu, minha agenda ficou muito louca, porque, enfim, né, tinha um neném. Quando eu comecei a voltar a fazer atividade física, porque nessa época, né, pensem ali, 2013, ainda se falava pouco sobre atividade física para o leigo, né, não o atleta, num pós-parto. Ainda tinha uma fantasia, uma ideia não baseada em ciência de que se você fizesse atividade física, você teria questão com a produção de leite. E eu amamentava minha filha, então eu estava nesse momento, assim, né, sem saber se podia voltar a treinar, se não podia e tal. Quando ela já estava comendo, eu falei, bom, acho que agora tá de boa. Entendi, li o que eu precisava, me deu um repertório para entender que não tem nada a ver, você pode voltar a treinar, né, e isso não vai mudar nada na tua produção de leite. Você só vai precisar tomar mais água nesse dia, é a única coisa. E aí eu fui pro Muay Thai, mas eu fui pro Muay Thai de verdade, assim, heavy metal. As pessoas treinavam, batiam em pessoas. Eu cheguei lá e tomei um susto, falei, nossa, eu não vou bater no saco. Isso que eu ia falar. Uma outra pessoa. Eu não tava esperando essa experiência, por mais que eu tivesse ido em um lugar de luta. E aí, o aquecimento era correr. E não só era correr, como era correr num campo de futebol próximo da onde era essa academia. E aí eu fui falar para o professor, explicar a minha situação, fazer lá. Então, eu tenho uma coisa, quando eu corro, aí coça minha perna, blá, 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 blá. O professor olhou para mim com uma cara de tipo, problema todo seu. Não tem nada a ver com isso. Não falou nada, falei, bom, se você não correr, a turma paga 100 abdominais. Aí eu saí arrasada, me sentindo assim, ele não me ouviu, me senti, sabe, assim, magoada. Sim. Aí eu fui de bico pro campo e corri. E rolou. E não coçou pela primeira vez. Olha. E aí eu falei, talvez isso seja legal, hein? Porque eu posso botar meu tênis e vou correr a hora que der. Gostei da brincadeira. Em 15 dias eu tava inscrita para uma prova de 5 quilômetros, que louca. Aí fiz a prova, parei o Muay Thai, fiquei só na corrida. Aí eu fiquei nesse momento que talvez todo mundo que corre já tenha vivido, que é essa fase inicial que você vai lá, se mete numa prova, faz uma lesão. Aí volta, recupera da lesão, volta pra correr. E nesse meio tempo eu fui investigar o que era essa coceira eventual, porque se eu ficava muito tempo sem correr, eu sentia de novo, a gente não descobriu nada. Eu era um médico de esporte, a gente não descobriu absolutamente nada que não pudesse ser tipo uma reação alérgica ao suor, à vasodilatação da perna, sei lá. Então, eventualmente, quando eu sei que eu fiquei um tempo sem correr, eu tomo um antialérgico meia hora antes e vou correr com um antialérgico. É isso, não estou indicando, por favor, não façam isso sem orientação médica, ok? Nossa, que curioso, eu nunca tinha ouvido. Eu, assim, eventualmente já senti algumas coceirinhas, assim, mas não é algo presente, assim, que eu notasse. Insano.
Nossa. Ou é na perna, ou é nas costas. Tem gente que tem esse tipo de coceira com uma atividade de alto impacto e de muito calor, de atividade cardiovascular de alto impacto. Que é isso? É o sangue vindo com todas as estaminas enlouquecidas do teu corpo ali, tal, e você faz quase uma reação alérgica mesmo. Nossa. Não sabia. Muito interessante, né? E aí depois, bom, foi indo e até hoje estamos aí. Aí eu fui brincando, né? Eu fazia por um tempo com uma assessoria que era a mesma pessoa que tinha me treinado na gestação a hidro de gestante, então que tinha um perfil de atleta mais lento, né? Então a gente tinha um dia que a gente se encontrava na USP e tal, mas não era uma galera muito foco na corrida. Quando eu comecei a fazer provas maiores, assim, então aí no meio do caminho eu fiz São Silvestre, que era uma que eu queria muito fazer. Eu gosto muito das provas nacionais, né? Eu tenho esse perfil, assim, eu gosto muito das provas que a gente tem aqui. Aí eu fui fazer fiz a meia do Rio, isso era 2016, acho. Então, 3 anos depois eu fiz a meia do Rio. Eu comecei correndo igual todo mundo que fala, não, nunca vou correr mais que 5 quilômetros, jamais. E aí, 3 anos depois eu estava fazendo a meia. E aí, eu comecei a pirar na ideia de que eu já tinha feito a meia, eu já tinha feito um duatlon, eu queria fazer um triatlon. Né? Por quê? Por que não? Aí, claro que não deu certo fazer o triatlon, mas eu fui para uma clínica de triatlon, para um camp de triatlon, e onde eu conheci alguns treinadores, né? E o treinador de corrida era o Ademir Paulino nessa época, e que foi falar sobre corrida. Eu assisti a palestra dele, gostei dele, eu sou uma mulher negra, esqueci de falar esse detalhe, acho que eu quero treinar com um cara negro, acho que eu quero treinar presencial em São Paulo com um grupo diferente, eu vou treinar com esse cara. Eu treinei 1 ano com o Ademir, foi muito legal. E nesse tempo, eu já estava numa ideia de melhorar tempo, de começar, sabe, de mais focada. Aí eu já tinha um cuidado maior para não viver essa experiência de que você começa a correr, faz uma prova, faz uma lesão. Aí fica um tempo para se recuperar da lesão. Então, eu já estava mais consciente, já tinha entrado na seita, já tinha o relógio. Essa foi a época de comprar o relógio, de avaliar o tênis. Aí todo mundo falava que o tênis que eu usava era muito fofo, aí troca o tênis. Aí eu já tinha parado de correr de sainha, porque quando eu vejo alguém correndo de sainha, eu falo, começou agora. Essa começou agora. A sainha é o início de tudo. Ela indica. Logo mais você vai pra bermuda, porque vai te assar. É sobre isso. Você vai precisar de bolsos, né? Você vai começar a bermuda com vários bolsos. Exatamente, você vai precisar de bolsos. Então, ali eu fiquei 1 ano com a Ademir. Nessa experiência do camp do triatlon, eu conheci o treinador que organizou o camp e a gente ficou muito amigo. Hoje ele é meu treinador desde então. Eu treino à distância, ele é de Bitinga, ele chama Pablo. Mas acho que foi essa transição, sabe? De começar a entender que precisa de uma dedicação, né? Porque eu comecei a treinar com 30 anos, né? Então tem uma diferença, né? Seu corpo até então ele não sabia que você fazia isso. De repente, você começa a exigir do corpo uma coisa que ele ainda não está preparado, né? Exato. E Fê, a corrida para você, no começo do episódio você comentou que ela ocupa muito esse lugar de ser ela que está te servindo, né? Então ela serve a sua saúde mental, saúde física, e não o contrário. E ela sempre esteve nesse lugar para você? Ou já houve épocas em que talvez você passou por uma outra relação com esse esporte? Nossa, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que quando eu me comprometo com uma prova grande, aí eu acho que é um compromisso em que eu sirvo a ela e ela me serve, né? Mas eu não tenho uma relação que eu vejo muitos amadores tendo com a corrida, de que ela ganha uma centralidade na sua vida, uma centralidade produtiva. Porque ela ser uma centralidade do seu afeto, do quanto você é apaixonado. Eu vejo uma pessoa de relógio sei lá, no aniversário, eu quero ir lá já ficar amiga da pessoa, entendeu? Porque a gente quer falar de corrida. E eu tô eu tô numa galera, essa galera muito intelectualizada, psicóloga, ninguém corre. É mesmo, ninguém corre, não tem... mesmo. Psicanalista, a maioria não corre. Ninguém corre. Eu não tenho coleguinha. Se eu vou num evento, eu vejo alguém com relógio, tem uma amiga que é a Camila, que é psiquiatra, a gente ia fazer Buenos Aires juntos esse ano, essa é a minha primeira maratona. Aí, na hora que eu vi ela de relógio, eu falei, nossa, eu preciso ficar amiga da Camila.
rolando do lado dela. É tipo, os corredores se reconhecem à distância, né? Exatamente. E, além de. Aí tem um viés, né? Os corredores, eu acho que tem uma coisa do mundo do atletismo amador, em geral, que também são pessoas com um perfil muito diferente dos meus amigos, assim, sabe? De trabalho, de modo de viver a vida, de pensar outras coisas. Então, também não são as pessoas que de cara rola uma identificação, né? A Camila tinha tudo. Pensei, meu Deus, a mulher da minha vida, sabe? Assim. Acho que quando eu tô. O que eu vejo é uma galera que transforma a corrida num trabalho. E aí você precisa ser tão bom quanto você é no seu trabalho. E, cara, não, eu não quero, eu quero brincar, entendeu? Eu quero me divertir. Pode ser divertido ser competitivo. Esse final de semana eu tava em Fortaleza e teve uma corrida no congresso que eu tava, né? E aí tinha uma menina na minha frente, a gente ficou competindo o tempo inteiro, assim. Ela chegou antes, cachorra. Ela parou pra amarrar o tênis e ainda chegou antes. Então, eu também sou competitiva. Não é que eu não seja competitiva, que eu não queira melhorar meu tempo, eu também quero. Mas eu não entendo que eu preciso produzir pra corrida, entendeu? Uhum. Quando eu tava quando eu fui pro Quênia esse ano, eu vi da turma dos brasileiros ficando tristes, assim, por não estarem conseguindo entregar aquilo que eles imaginavam que eles conseguiriam entregar, ou que eles deveriam entregar. Eu tava no Quênia, cara. Tinha tanta coisa pra eu ver no Quênia, que eu chegar em último todo dia não fazia a menor diferença na minha vida, entendeu? Eu tô correndo no Quênia, eu tô chegando em último no Quênia. Você já chegou em último no Quênia? Exato. Sabe? Tinha uma fala de um treinador que era: o dia que você tá correndo, que você tá na prova, você tem que estar focado, você não sabe nem onde você tá, né? Tipo assim, Aí eu pensei, cara, eu não tenho condição, eu tô correndo numa floresta no continente africano. Se há um lugar que eu quero saber onde eu tô, é aqui, eu quero olhar todas as plantinhas, eu quero conversar com as pessoas que colam do meu lado. Eu não sei quando eu vou voltar, é a minha primeira vez no continente africano, sou uma mulher negra pisando no continente africano. Tem muito mais que corrida rolando aqui pra mim. Então é nesse sentido, saca? Uhum. Isso é uma coisa que você falou que eu fui refletindo bastante agora, né? Quando a gente vai, por exemplo, ano passado eu fiz minha primeira maratona em Berlim, esse ano eu vou fazer a segunda em Chicago. Como é que eu vou correr uma maratona numa cidade completamente diferente? Você quer que eu não preste atenção no percurso? Tipo, eu tô indo até Chicago correr. Se for, me bota pra correr na Marginal Pinheiros. Aí tudo bem. Aí eu não tenho, né? Agora, você vai pra um lugar desse, tem torcida, tem um negócio que você nunca viveu na vida. Como é que eu não vou olhar pro lado? Tipo, isso faz parte pra mim de viver a emoção, assim. Se eu tiver que correr sem olhar pros... Assim, simplesmente só tá focada ali no asfalto, putz... Talvez Aí eu não vale qualquer asfalto, né? Exato, aí vale qualquer asfalto. Não... Então, acho que é um pouco esse pensamento que você trouxe, acho que é ok pra eles, né, no nível de competitividade, enfim. Mas pra nós, como atleta amador, escolher uma prova diferente, num lugar diferente, faz parte da experiência que eu quero viver. E óbvio que, né, você quer fazer um tempo bom, mas deixar de curtir a prova, né, que você passou meses se preparando, pra mim não faz tanto sentido, assim. Acho que tem que aliar os dois, né? Eu acho que isso, às vezes, é o que eu tenho visto, as pessoas perderem de vista na hora que elas se dedicam ao esporte nessa intensidade de que é isso. Aí eu fui para Nova York, sei lá, vou fazer a maratona de Nova York num bate-volta. Por que eu vou fazer um bate-volta em Nova York? Só pra correr? Não, mano, eu quero ir pra Nova York e passear no Central Park, cara. Eu vou ficar a semana toda. Eu vou, entendeu? Vou juntar. Claro, eu posso ter esse objetivo da minha vida. Eu quero fazer, sei lá, minha maratona em 3 horas. E essa aqui é a mais plana, Buenos Aires. Vou para Buenos Aires, que é super plano, vou fazer em 3 horas. Beleza, é um propósito. Mas quando a gente tem só esse propósito, Fernanda, acho que não me alimenta. Não é o que me alimenta, entendeu? Eu gosto de inventar, eu raramente repito prova. Salvo aqui em São Paulo, né? Porque aí aqui a gente repete mesmo porque eu tenho que fazer. Tem que fazer. Mas se eu vou escolher a do ano, que também tem isso, né? Um aprendizado em 10 anos. Eu não faço mais 5 provas grandes. Eu faço 2, faço uma. Esse ano eu fiz uma, esse ano eu ia fazer 2. Porque eu ia fazer minha primeira maratona em Buenos Aires, só que aí, né, eu fui chamada na fila da adoção, minha maratona chama Thiago agora. Sabe, assim, a menor condição de eu falar que eu vou fazer maratona, porque eu não estou dormindo o suficiente. Mas
Eu boto 1, 2 no máximo. Essas provas são as provas de que eu vou me dedicar para elas, de que eu vou. Acho que também tem esse aprendizado de que você não bota 200 provas para você fazer grandes provas. Porque primeiro você gasta uma puta grana, você não tem patrocínio, vamos ser realistas. Você não tem patrocínio, uma viagem requer todo um lance. Então, se eu vou fazer essa grande prova, eu vou escolher um lugar. Eu não quero repetir, eu quero conhecer um lugar novo. Eu corri a Serra do Rio do Rastro. Essa é uma que eu até tenho uma vontadinha de repetir, mas eu quero ir num percurso novo, um lugar, um clima diferente, uma experiência diferente, assim. Eu acho que a vantagem da corrida, quando você consegue se divertir com ela, é que você pode se desafiar em lugares que te façam não só chegar mais rápido. Às vezes eu quero fazer um trail, eu nunca tinha feito. Fui lá fazer como que chama? Ai, o Tri-Rex em Brotas, que é muito legal. Inclusive, fica a dica, é uma prova muito legal. Nunca tinha feito um trail? Pô, foi legal, foi uma experiência massa. Essa é uma prova que eu já repeti, porque eu gostei muito. Então, você poder curtir, né? Sabe, assim, não quero ter obrigação de ser boa, eu quero ser ruim em vários esportes. Você tem uns memes assim? Nossa, bem felizes. exato. Nossa, meu sonho era passar o dia fazendo vários esportes, ser ruim em todos, Nossa, mas quero Meu me aposentar sonho. pra isso, entendeu? Meu sonho. E não, mas inclusive isso que você estava falando de escolher algumas provas, para quem faz endurance, inclusive, né, as distâncias mais longas, inclusive eu estava conversando com o meu treinador, que de acordo com ele, eu não sou a educadora do esporte, então eu não vou saber exatamente os motivos científicos para isso, mas o que ele estava me falando é que em distâncias mais longas, a gente alcança o nosso pico de performance 2 vezes ao longo do ano. Então, fica impossível a gente, por exemplo, colocar 4 maratonas e performar bem em todas. Então, pessoas que normalmente têm mais esse objetivo de, colocar uma maratona e eu quero estar no pico da minha performance para correr essa maratona, o ideal seja que coloque, de fato, no máximo 2. E meia maratona também. É difícil você colocar 5 meia maratonas e ir performando em todas elas, né? Porque meio que o que ele falou é que é uma senoide, assim, ao longo do ano. Então, a gente chega no pico, aí o condicionamento vai caindo, mas dá para polir ao longo dos próximos meses para chegar no topo de novo. Então, eu acho interessante isso. E também acho que nossa questão da nossa energia, né? O quanto a gente dá conta de investir tanta energia psíquica, física em várias provas ao longo do ano. Acaba, acho que daí entrando nessa linha tênue de o quanto o esporte está ali para ajudar na nossa saúde mental e o quanto ele está mais desgastando. E era algo que eu até ia perguntar para você, Fê, o que você diria, assim, que é a maior contribuição do esporte para a nossa saúde mental? Seja a corrida, seja o esporte, o Muay Thai ali que você foi começar a fazer, qual lugar ele ocuparia para a gente? Tem essa contribuição mais da bioquímica, a fisiologia, você pensar os hormônios que são liberados e tal, que eu acho que é um ponto interessante, mas para mim, o que eu penso do esporte é que o esporte tem a possibilidade de você encontrar quais são as suas ferramentas para cuidar de você num momento em que você está mais ansioso, você está mais triste, como que você faz? Porque a gente está num tempo histórico em que a gente delega o cuidado, seja para terapia, então vou para terapia em dia, detesto essa hashtag, vou para terapia ou eu vou tomar uma medicação. Tem um lugar, as duas coisas têm um lugar, mas eu preciso de autorresponsabilização, né? Então, o que eu sei sobre mim que me cuida? Eu sei sobre mim hoje, 10 anos correndo, que se eu estou num momento que eu tenho muito trabalho, ou que eu estou muito cansada, como ultimamente com o neném, né? Eu estou mais cansada, dormindo menos, é um momento que eu sei que eu preciso correr mais. Porque eu preciso gastar essa energia em outro lugar, vai me ajudar a lidar com a minha ansiedade, com o meu cansaço. Então, mas eu preciso desenvolver isso, preciso descobrir isso. Então, para mim, tem uma coisa da gente pensar que a gente é responsável pelo nosso próprio cuidado, né? Pelo nosso próprio cuidado de saúde mental. Ele não está fora do nosso corpo, ele está dentro da gente. Então, pode ser que eu encontre na corrida, pode ser que eu encontre no tênis, pode ser que eu encontre nadando, pode ser, enfim. O que eu acho pior de tudo com relação as pessoas vão falar, é importante o esporte para a saúde mental, mas eu não gosto de nenhum esporte. Amor, você não vai gostar. Não é sobre gostar.
Quanto mais você procura o que você gosta, eu preciso encontrar esporte que eu gosto muito, talvez você não goste de nenhum, cara, você vai fazer. Porque você tem um corpo, ele precisa se mover. Não é só sobre fazer só o que eu gosto. Por acaso eu gosto de correr, deu certo. Mas eu não gosto de fazer musculação. E eu faço, porque se eu não fizer, entendeu? Eu tenho 42 anos, eu quero rebolar muito ainda. Entendeu? Então, nem tudo que a gente faz você gosta, certo? A gente que gosta normalmente de cardio, a gente não é muito afim dos exercícios de força, não é? Uhum, exato. E eu vou lá, vou fazer. Estou fazendo com muito amor. É isso. Paciência, disciplina. Essa é outra coisa que eu penso que em relação à saúde mental, o esporte te traz, que é uma consciência da disciplina, né? O quanto que ter disciplina é útil e é importante, pode organizar o dia, né? Então, a galera que corre de manhã, ou que faz esporte de manhã, faz muito esse comentário de que é o esporte como aquele organizador do dia. Então, eu começo meu dia aqui, e aí pronto, eu dou start no dia. A galera que faz no final do dia é quem fecha o dia ali, e aí a partir disso consegue entrar num relaxamento maior. Se eu fizer esporte no final do dia, eu não vou dormir. Acabou. Vou ficar boncilhada. Exato. Acho que o único esporte que eu conseguiria fazer no final do dia e dormir bem é natação, porque me dá um sono. Verdade. Depois de fazer, que é impressionante, assim, eu não sei o que tem na natação, Verdade. mas depois de fazer eu sinto muito sono. Eu acho que a água relaxa também. Natação é o único que eu gosto até, tipo, diria no finalzinho do dia, porque é tipo yoga. Yoga também, quando eu fazia yoga, era voltar da yoga. Eu ia assim, pra lá, nem jantar eu queria depois. Eu já ia pra yoga já jantada, só pra chegar, banho quente e cama, porque eu voltava assim, tipo, quase um sonífero. Era uma delícia também. Nossa, preciso voltar a fazer, inclusive. Exato. E então, Fê, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando muito nessa questão, assim, de enquanto a gente corre ou pratica outros esportes, essa, muitas vezes, para a nossa saúde mental, ele pode servir muito como essa válvula de escape, né? Então, o que a gente estava falando no começo do episódio de autorregulação emocional, que muitas pessoas encontram em comida, álcool, enfim, né? Outras formas que às vezes não são tão benéficas para a nossa saúde. Eu imagino que o esporte, ele entre muitas vezes nesse lugar de estou estressado, então eu vou correr porque isso vai aliviar um pouco o meu estresse, isso vai tirar a minha cabeça dessa ansiedade, né? Desses pensamentos que ficam se retroalimentando. E, claro, isso entra junto com a endorfina e outros hormônios e neurotransmissores que são liberados na prática esportiva. Então, eu já ouvi uma vez um psicólogo falando sobre como muitas vezes é isso que você estava falando, a gente não quer ir, mas a gente sabe que vai fazer bem. Então, é quase como uma prevenção para a gente não continuar, para a gente não se sentir mal, ou como algo que a gente vai parar, cortar aquele ciclo de, cara, tô me sentindo muito mal, tô desanimado, tô estressado, ansioso, vou fazer algo que eu sei que vai me ajudar, apesar de, nesse começo, ser um pouco difícil, assim. Ou que às vezes eu não sei, mas eu vou testar, né? Uhum. Ou que eu vou ampliar o meu repertório, porque eu acho que tem uma coisa que a gente vive quando a gente fica adulto, que o repertório de diversão do adulto é beber e comer. Uhum. Né? E como é que a gente consegue inserir outras coisas que são divertidas, que nos nutrem, que não seja só a diversão da bebida e da comida, porque é legal você ir para um bar, tal, é divertido você sair para jantar, beleza, mas que mais que tem de interessante? Será que eu quero aprender a andar de skate? Será que eu topo passar uma tarde no parque, fazer uma trilha? O que são essas outras coisas que eu posso inserir? Então, acho que amplia teu leque de possibilidades, e ao ampliar teu leque de possibilidades, também amplia o teu leque de pensar o que é projeto de vida. Uhum. Que não é só trabalho, não deveria ser pelo menos, nem só filho, que são as duas grandes instituições femininas, né, do universo das mulheres, o trabalho e a maternidade. Amplia meu leque de vida, eu quero correr, eu quero ser uma atleta, eu quero fazer uma maratona, eu quero participar de um triatlon, eu quero nadar, e óbvio que a gente está falando aqui de uma situação em que isso seja possível, né, porque sabemos Sim. que fazer esporte não é toda a realidade. realidade. Uhum. Para a mulher, então, não é? Só você dar um rolê na USP sábado de manhã. A quantidade de homem é muito maior do que de mulheres, né? Sim. E Fê, acho que agora você me falou um ponto que eu até queria pegar um gancho com outra coisa que a gente queria falar aqui no episódio, né? Você falou muito sobre o adulto e a diversão do adulto ser muito focada em beber e comer.
E uma coisa que eu tenho reparado, assim, eu tenho 32 anos, né? E um movimento que eu tenho reparado, inclusive no meu grupo de amigos nos últimos anos, quando a gente estava com 20 e poucos, de fato, o esporte, uma busca ativa pelo esporte, tava meio de lado, né? Eu acho que o beber e comer tava ocupando muito mais tempo. Agora que tá todo mundo, talvez, no momento de mais responsabilidade, né? 32 anos já é mais conta para pagar, enfim, uma rotina de trabalho mais puxada. O beber e comer, talvez esse âmbito social não tá sendo tão, sei lá, nos alimentando tanto nesse sentido de diversão. Eu tenho visto um movimento muito forte dos meus amigos, ainda bem, buscando esportes, voltando a buscar a atividade física, se descobrindo em atividade, ou querendo buscar alguma coisa. Que fenômeno, uma parte mais social e psíquica que a gente pode falar observando isso, esse movimento. Porque é algo que eu tenho visto, principalmente pós-pandemia, as pessoas buscarem muito esse lugar do esporte como uma diversão, buscar o esporte como hobby. O que você está observando até dos pacientes que você tem, enfim, um pouco em relação a isso? Eu acho que tem tido até estudos falando que estamos num momento em que jovens de 18, 20 anos estão bebendo menos do que os adultos de 30, 40 anos, assim, né? Eu acho que esse estudo tem um recorte social, com certeza, porque não vejo essa diminuição na periferia. Mas acho que pós-pandemia, onde muita gente se afundou nas bebidas e drogas e todos os prazeres que você conseguia viver só dentro da sua casa, porque é o que a gente tinha, veio um questionamento muito forte da relação com o álcool, né? Eu tenho visto isso bastante, assim. E aí, isso abre para eu pensar quais são as outras coisas que eu tenho disponíveis, né? Junto com isso, tem essa coisa que, infelizmente, ainda é o que chama a maior parte das mulheres para o esporte, que é o cuidado com o corpo, que não chama cuidado, chama gordofobia, né? Travestido de, eu tô aqui fazer para cuidar do meu corpo. Que após os 30, essa pergunta começa a bater um pouco mais na porta, porque fica o papo do metabolismo ficou lento, não é nem sobre isso, mas é que você começa a pensar que, bom, meu corpo tá mudando, claro, né? Não tenho mais 20 anos. A ideia é que ele mude mesmo. E isso leva mais mulheres à prática esportiva, o que eu acho bem triste, mas que eu sempre penso que pode ser uma porta de entrada para você descobrir outras coisas que não sejam só sobre qual é o esporte que me emagrece mais, né? Mas que seja sobre o quanto que meu corpo é potente, porque no fim das contas o esporte para mim ele tem essa perspectiva, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de correr 21, e eu corro. Eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de, sabe assim, ele te traz essa ideia de, eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz do tempo X, de ir pro Quênia, e eu faço. Então, eu acho que tem esse movimento dessa geração 25, 30 anos de tentar ter práticas mais ao ar livre, essa geração mais classe média, média alta, né? Tentar ter uma vida mais ao ar livre e voltado nessa ideia. Aí que eu acho que é o delicado, porque essa galera, essa faixa etária é a faixa que chega na corrida como ela chega no mercado financeiro. Aí eu tenho que performar muito, eu tenho que ter o melhor tênis. Mano, você nem correu ainda, cara. Que diferença vai fazer se ter uma placa de carbono, irmão? Vamos ser realistas aqui, sinceramente. Inclusive, você pode fazer mais lesão com esse tênis, porque seu tornozelinho não tá preparado para ele. Então, é a galera que vai comprar todas as roupas e vai ter o melhor relógio, que não sabe nem usar todas as funções, só sabe dar play, mas ele precisa do relógio, porque ele, inclusive, tem dinheiro para comprar tudo isso. Então, que eu acho que é a presa fácil do mercado para chegar no esporte. Essa é a presa fácil que chega muitas vezes nas assessorias, que se lesiona, que já chega de cara querendo fazer uma maratona ou um triatlon. O cara nunca fez nada, e é um cara, né? Vamos falar a real. O cara nunca fez nada, ele correu 5 km, ele tá inscrito no Iron. Nossa. Eu amei que você foi específica, mas pontual. Vocês estão rindo porque vocês conhecem. Aí, nessa hora, eu acho, tive muita essa discussão com alguns treinadores, que pra mim é uma responsa do treinador, sabe? Sim. Não aceite esse aluno, porque ele vai se machucar, cara. O cara que fez 5, 10 quilômetros e se inscreveu para um Iron,
Assim, Mas o nosso treinador é exatamente assim, ele não aceita. E se chegar com ideia maluca, ele vai cortar, assim, a não ser que, óbvio. Certo, né? Por Tem esse que fazer isso. professor, né, gente? Exato. Só pegando um gancho com o que você estava falando agora sobre isso, de várias mulheres entrarem no esporte em relação a querer emagrecer, ou isso que você estava falando de, o metabolismo ficou lento, então, né, vou começar uma prática esportiva. De fato, é complicado isso ser o motivador, né, o que leva a pessoa ao esporte, mas que bom que pelo menos a pessoa chegou até o esporte. E algo que você falou que eu queria frisar muito é em relação ao quanto a nossa autoestima ela é impactada pelo esporte, não por causa da nossa imagem corporal, mas por causa do que a gente é capaz de alcançar por meio dele, né? Então, é isso, a gente é capaz de correr 21 quilômetros direto, uma maratona, nem que seja 5 quilômetros. Se isso antes era um desafio, a gente se sentir incapaz, a partir do momento que a gente supera aquele desafio e mostra pra gente mesmo que a gente é capaz, quais outras coisas a gente não para pensar que a gente também vai ser capaz de lidar, né? Seja aqueles desafios mínimos do dia a dia, que às vezes é só algo que estressa muito a gente não tá com paciência de querer lidar com aquilo, ou até perspectivas maiores. Então, um cargo que eu quero alcançar e que talvez antes na minha cabeça era inalcançável, eu acho que a corrida tem muito essa capacidade de aumentar a nossa autoestima e a nossa autoimagem, de fazer a gente se sentir muito mais capaz com desafios que antes a gente colocava num lugar de só quem é brilhante, genial, ou tem, a genética nasceu para isso. Não, cara, a gente aqui, que provavelmente não tem a genética para correr, estamos correndo e tá ótimo, né? Não, Miguel, acho que você falou uma coisa super importante, né? Até pegando esse gancho, tá uma trend rolando. Começou essa semana a trend rolando nas redes sociais, de muitas mulheres postando do tipo, o motivo pelo qual elas começaram a correr e hoje como é a relação delas com o esporte, né? E aí pra mim foi muito assim, nossa, eu comecei a correr pra emagrecer. Porque era um cardio fácil, porque quem correr emagrece, né? A gente tinha aquela, sei lá, 10 anos atrás, era tipo, o corpo da corredora, né? Que a gente imaginava, correr é o melhor cardio pra emagrecer. E uma fixação por isso, e hoje em dia eu, na verdade, melhorei, a corrida fez eu melhorar a minha relação com a comida, entender que eu preciso comer mais para correr melhor, fez olhar para o meu corpo de uma forma diferente, então eu olhar para ele bem nutrido, quanto eu consigo fazer de correr um longo, e agora, por exemplo, nos últimos meses, eu ganhei 2 quilos, né, e assim, é difícil para uma pessoa que teve um transtorno alimentar lidar com o fato de ganhar 2 quilos. Assim, confesso pra vocês, está sendo difícil, tipo, com a maturidade, terapia às vezes é uma coisa que fica uma voz lá na minha cabeça que é muito difícil lidar. Mas eu olho o quanto eu estar me alimentando melhor, o quanto eu estou muito melhor performando na corrida, o quanto eu tô me sentindo muito melhor na minha recuperação pós-longos, eu tô num ciclo de maratona, então assim, o que são 2 quilos pra eu não estar me lesionando, pra eu estar voltando de um longo de 24 quilômetros plena, assim, tipo, qual que é o preço, né? Então, acho que isso ajuda, inclusive, o esporte, ele ajuda muito a você olhar para o seu corpo de uma forma diferente, você entender. Então, mesmo que a gente tenha aquela vozinha, eu acho que se eu não tivesse o esporte, eu ia estar caindo nessa voz na minha cabeça. Ia estar querendo restringir, ia estar querendo comer menos, ia estar querendo entrar em alguma dieta maluca, sei lá. E hoje não, eu olho, ok, tento silenciar essa voz porque eu tô vendo o meu corpo de outra forma. Eu acho que nós mulheres, a gente perde muito esse estímulo pro esporte, né? Eu vejo o meu namorado. O meu namorado, ele não tem, ele busca o esporte por outras questões, mas não é uma questão estética para eles, né? Eu acho que a gente tem muito esse incentivo de ir atrás do esporte por uma questão estética. E aí, pegando o que você falou dos caras performando, eu queria já aproveitar e fazer um outro gancho com o que você estava trazendo. De por que a gente tá colocando também, às vezes, o esporte, né, que é uma coisa perigosa, num lugar de performance, entrega, tipo, ou até mesmo um nível de exaustão. Eu não sei se, né, aí eu quero trazer pra vocês essa provocação. Antigamente, sei lá, os amigos, vai na balada, enche a cara, porque a bebida traz uma emoção diferente. Às vezes, a droga traz uma coisa diferente, a maconha, enfim, as pessoas utilizam dessas coisas porque dá uma sensação de bem-estar diferente, né, te dá um hype, assim. A endorfina, essa busca de querer fazer esporte 3 vezes no dia, etc. O que isso tá escondendo por trás também? As pessoas estão buscando ficar ali chapadinhas de endorfina o tempo inteiro também pra fugir do quê? Porque às vezes eu vejo também, eu faço lá a minha atividade e me dá aquela endorfina, mas por que eu tô tendo necessidade de querer fazer isso o tempo inteiro? Tipo, 3 vezes no dia? O que eu tô buscando pra fugir, sabe? Para sempre entorpecida de alguma coisa? Não é do álcool, agora você quer ficar entorpecido da endorfina. Então pode ter algum momento que a gente perde essa mão da relação saudável também, nesse sentido?
Com certeza, né? Porque também é uma prática que abre para uma possibilidade compulsiva, né? Assim como eu posso ser compulsivo com álcool, com comida, eu posso ser com esporte. A gente tem transtornos alimentares que passam pela compulsão com o esporte, né? Então, é, existe essa possibilidade de eu estar no esporte não de um jeito que está me ajudando com a minha saúde mental, está me prejudicando. Como você falou dos transtornos alimentares, eu pensei nisso, né? Tem muitas pessoas que têm transtornos alimentares, a minha formação começa com transtornos alimentares, que têm transtornos alimentares e vão para o esporte para compensar aquilo que elas comeram, e aí essa não é uma boa relação com o esporte. Aí esse esporte precisa ser cuidado, até para ele poder entrar num lugar que ele não é adoecedor, né? Acho que esse é um ponto. Você pode ter uma relação compulsiva com o esporte, você pode ter uma relação compulsiva com tudo, mas eu acho que tem uma especificidade da corrida, do triatlon, que são esportes que congregam pessoas que têm grana, porque a gente já pode dizer que correr não é de graça, tá certo? Estamos todo mundo sabendo disso, beleza? Eu pego meu tênis. Não, você não pega seu tênis. É o tênis, é o tempo, é aonde você mora, você tem que ter espaço, é muita coisa. Correr não é de graça. E aí você tem todo esse fenômeno mercadológico em volta, você tem o suplemento para o que você tem que comer antes, o que você tem que comer depois, o que você tem que comer ao longo do seu dia, a roupa que você tem que usar, aquilo que eu comentei, né, a meia. Eu brinquei com essa menina que estava correndo em Fortaleza, na corrida do Lagosto Dourado. Eu olhei para ela e falei, porra, você ainda corre de meia de algodão, sabe? Entendeu? Que você tem todo um mercado, um marketing em cima. Então, isso chama as pessoas, isso chama um grupo específico de pessoas, né? Não é à toa que a maioria está nessa casa entre 30 e 40 anos, assim, que é um momento em que, se eu estou numa classe média, média alta, eu já estou com uma condição financeira razoável, posso gastar com essas coisas, né? E numa ideia de que eu preciso resolver rápido. Então não é que eu quero fazer as majors como o Drauzio. O Drauzio fez a última agora, cara, ele tem 80 anos. Ele começou com 50. São 30 anos. A gente tem que fazer em 6 meses. Por quê? Por que eu tenho que fazer em 6 meses? Eu não posso fazer, sei lá, uma agora, outra daqui 2 anos. Eu nem quero mais fazer, fiz, nem curti. Sei lá, posso experimentar. A gente perde isso de frente porque a gente entra nessa lógica, que é uma lógica do sistema produtivo que a gente vive, que vira eu trabalhar para corrida, produzir para corrida, querer ter destaque no meu grupo de corrida. Porque a gente sabe que quem pensa mais rápido vai ter destaque. Esse é um fato. Essa foi uma das coisas que me fez parar um pouco de treinar presencial. Acho que isso, depois eu fui sacar, né? Eu pensei, eu fui uma adolescente negra numa escola particular, né? Eu não preciso viver isso de novo num grupinho de patricinha correndo, onde eu fico de fora. Não tenho mais assim, não preciso passar por isso nessa altura do campeonato da minha vida. Prefiro correr sozinha. Então, né, tem essa coisa dos grupinhos, as panelinhas, e aí as panelinhas que correm mais rápido são as panelinhas, né, 20 anos populares da escola, então eu quero fazer parte desse grupo, e aí isso vai requerer de mim muita dedicação de treino. Você não chega no Pace X se você não lascar muito, pode ser que você nem chegue na realidade, mas enfim. Então eu entendo que a gente leva essa lógica produtiva para o esporte, essa lógica mercadológica para o esporte, essa lógica de consumo para o esporte, porque é o sistema que a gente está inserido, né? E aí eu vou lá e vou querer consumir isso, porque no fim é isso. Eu não estou querendo viver a experiência de completar 6 majors, eu vou consumir as 6 medalhas. E um ego atrás, né? De eu quero fazer isso rápido para provar algo pra quem, né, gente? Pra quem, assim, quando vira só isso, seria um pouco isso, eu acho que é parte. O esporte me ensinou a ser competitivo. E eu agradeço muito o esporte ter me ensinado a ser competitivo. Mas quando vira só isso, a gente esvazia e pode criar uma relação adoecedora com o esporte. Porque, eventualmente, você não vai ter a performance que você gostaria.
Eventualmente você vai ter se programado, como agora, né? Eu estou inscrita na Maratona de Buenos Aires, eu não vou. Eu poderia estar muito arrasada de não ir. Ou eu poderia ir para fazer 42, que vocês sabem que não é mole fazer 42, me arrastando e acabar quebrado. Pra quê? Há um tempo atrás, talvez eu fosse essa pessoa que falaria, eu vou fazer do jeito que der, dane-se. Não vou fazer isso. Você tá muito louca, não tem nenhuma necessidade de eu passar por isso. Por quê? Então, acho que é uma maturidade que você ganha não com a idade, mas com a prática do esporte, conforme você vai fazendo coisas que você também errou, que depois você voltou atrás, você repensou, você já se inscreveu em mais prova do que você deu conta, você já se machucou mais vezes. Nossa, e sabe um ponto de tudo que você estava falando? Você até comparou a assessoria, esse mundo um pouco à época da escola, né? E eu sinto que esse âmbito de assessoria, de mundo da corrida, as pessoas voltam um pouco para uma coisa mais infantilizada. De ser o primeiro sabe, daquela competitividade mais infantil, né, de você se frustrar muito e chorar por causa de assim, a gente desperta, que eu acho que por um lado, a gente desperta um pouco a nossa criança interior, mas ao mesmo tempo você vê comportamentos de homens, sei lá, e mulher, 40 anos, um comportamento de quase uma criança ali de 10, né, e tem um pouco disso da panelinha e do outro que vai fazer comentáriozinho do pace do outro, e de fato tem os grupinhos, né, então parece que a gente volta. Eu sinto que tem lugares na vida, eu brinco muito com os meus pais, assim, que um lugar que eu descobri que as pessoas despertam a sua infantilidade é grupo de prédio de condomínio, né? Parece que ali, eu nunca sei se já tiveram WhatsApp em grupo de prédio, mas as pessoas têm um comportamento lá que eu falo, gente, são crianças de 5 anos conversando aqui. Então eu não sei se tem espaços que a gente vai, talvez porque no trabalho a gente precisa estar muito ali pisando em ovos, e você, né, você precisa ali, você tá sendo avaliado o tempo inteiro, tem uma renda que vem daquilo, então eu sinto que o ambiente corporativo, que é o ambiente que nós adultos vivemos cada vez mais, o trabalho, você precisa ser uma persona profissional, você tem que regular muito bem algumas coisas, então eu sinto que às vezes a galera vai pro esporte e mentalmente solta todas as feras que estão lá dentro, e eu não sei se a gente tá trabalhando mais, se a gente tá vindo na geração do burnout, da comparação, e o esporte, ele tá pegando tudo isso também, eu acho que, e aí por isso que é importante, o esporte, ele traz um puta benefício pra saúde mental. Eu me sinto muito melhor quando eu treino, mas ele também pode ser muito tóxico, e eu acho que é o ponto que você trouxe de você ter essa consciência hoje, de não vou fazer uma maratona pra me quebrar, porque agora na minha vida eu tô com outras prioridades e tá tudo bem, é também um amadurecimento dessa relação da nossa saúde mental que a gente precisa ter com o esporte. Assim como da saúde física, de tipo, você não fazer um negócio lesionado, porque você tem uma maturidade de saber que você não precisa se quebrar para aquilo, você também tem essa mesma visão do seu mental de saber lidar melhor com os altos e baixos da corrida, né? O que a Fê estava falando, para mim, entra muito nesses sintomas da lógica capitalista que a gente precisa estar o tempo inteiro produzindo. Então, a partir do momento que a gente não está produzindo, ou que a gente não está sendo produtivo o suficiente, aquilo não é mais útil, como se tudo precisasse ter também uma utilidade, como se algo não pudesse existir por si só, ou para nos trazer algum tipo de diversão, de lazer, enfim. E a corrida é impressionante como entra nesse lugar, e a Rafa Calil fala muito bem sobre isso, assim, sobre como a gente coloca o esporte na mesma lógica que a gente coloca quase todas as outras esferas da nossa vida. E a gente também está colocando relacionamento nessa lógica de mercado. Tudo está entrando nessa lógica de mercado que eu preciso ser o melhor, eu preciso produzir, então eu não posso parar, eu não posso ter um tempo de descanso, eu preciso estar o tempo inteiro, né, com essas metas, porque senão também estou meio que fracassando. E, de fato, são sintomas, e como a gente precisa olhar para isso, né, para quem quer ter talvez uma relação saudável com o esporte, de dar um passo para trás e entender também aonde está se encaixando, né, o esporte na sua vida. Mas é exatamente isso, né? Não somos atletas profissionais, não vivo disso. E, inclusive, o atleta profissional não é feliz todo dia que ele treina. Não, ele não é o nosso emprego dos sonhos. Não é, cara. É tenso. Os caras correm 200 quilômetros numa semana, né? Eles se machucam pra caramba. O que eu ia falar do Keep é que ter essa consciência que vem do corpo e do psiquismo, ela tem tudo a ver com eu entender quem eu sou, que momento eu tô. Então, quando o Keep nas Olimpíadas para no 28... o Kipchoge para no 28 e fala, não vou terminar essa prova. E vários colegas falaram pra mim, o Kip já é Elvis. Não, o Kip não já é Elvis, cara. O Kip é um cara que tem muita consciência do próprio corpo, até de poder dizer, não preciso terminar, não vou terminar.
E eu vou parar aqui, porque é isso. Hoje é um dia, esse dia não me define. Exato. O cara tem 20 anos de trajetória, ele é um quebrador de paradigma ali do que é corrida. E aí, uma corrida é o que te define, né? E quando a gente leva essa prática pro amador, né? E a gente vai reproduzir essa lógica capitalista, a gente sempre vai reproduzir, porque estamos inseridos nesse sistema. O que a gente acaba muitas vezes encontrando é uma galera que está insatisfeita também com o esporte. E o tempo todo, né? O tempo todo insatisfeito. Né? Tá o tempo todo insatisfeito, porque daí você tá insatisfeito com tudo. E assim, em última instância, eu tô aqui fazendo, treinando tal, porque eu quero levar meu corpo para uma experiência legal, porque eu quero viver uma outra coisa, porque eu quero um tempo sozinha, porque eu quero conhecer um outro estado, uma outra cidade, um outro país, correndo, porque, sei lá, sabe? A gente poder retomar que a corrida é diversão, retomar que a prática, porque isso é o legal, porque se você pensar, a criança, a gente sai da gente nas assessorias o pior da gente, muitas vezes, e esse pior da gente nesse sentido da criança birrenta, a criança que exclui o coleguinha, dos adolescentes do grupo das patricinhas da escola americana, mas também a criança, ela é quem quer experimentar coisas, ela não tem pudor nenhum de começar a abrir uma brincadeira, largar ela no meio e fazer outra. A gente? Quantos treinos você largou na metade? Porra, eu posso contar assim. Saca? A criança não tem pudor nenhum de entender que é brincar. Então, eu faço um esforço para lembrar para mim mesma que tem a ver com ter disciplina, e a disciplina me ajuda. Eu sou uma pessoa muito desatenta, faço muitas coisas, trabalho em várias frentes, né? Então a disciplina que o esporte me dá me ajuda no meu cotidiano, minha disciplina com a minha alimentação, mas também não dá para virar uma piração. Eu tava em Fortaleza, eu vou comer waffle com calda de chocolate, a vida é assim, é sobre isso. A disciplina me ajuda com a disciplina, mas ela também preciso lembrar que eu tô aqui para me divertir. Eu não vou fazer a qualquer custo, né? Que eu acho que foi um pouco do que eu vivi no Quênia, que tinha um tanto, a gente faz a qualquer custo, afinal de contas são 15 dias, então aqui a gente vai dar tudo mesmo, mas num dia comum, que tiver frio e chuva, eu não vou correr na rua, porque eu não sou obrigada. Eu vou pegar a minha roupinha e vou para a esteira da academia, em paz, sem nenhum problema. Ah, mas os grandes atletas não correm de fone. Eu não sou uma grande atleta, eu quero ouvir funk. Eu faço playlist para isso. A minha playlist é sujona. Eu quero ir com ela para. Eventualmente eu posso ir sem, mas na maior parte dos dias eu não tô afim. Eu vou como eu tiver afim. Entendeu? Eu brinquei quando eu voltei do Quênia, que a sensação que eu tinha agora, ninguém me manda mais. Ninguém me manda, eu vou correr do meu jeito. Passei uma semana, eu não fiz nem a planilha que meu treinador me mandou. Então, hoje eu vou correr quantos quilômetros eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, aonde eu quiser. Nossa, eu acho muito importante a gente encontrar esse balanço, até saber, eu acho que assim, quando você escolhe fazer um esporte, eu acho que é importante a gente sempre ter esse olhar de, ok, tá fazendo bem pra minha saúde mental, e se algum momento isso estiver, ao invés de fazer bem, estiver dando um efeito contrário, é hora de eu olhar, ressignificar e não deixar de fazer, mas talvez rever a minha relação, e às vezes te dar umas férias mesmo, assim, do tipo, então tá, agora eu vou ficar umas 2 semanas correndo sem planilha, sem nada, porque é o que eu tô precisando agora. Então eu acho que essa lógica de performar em tudo, eu acho que a gente entra numa questão automática que a gente sempre não se sente suficiente, que a gente sempre ali tá cansado, mas tá sempre buscando dar o nosso melhor em tudo, e aí é importante, às vezes, você escolher suas batalhas. Então tá, que prato que eu posso deixar cair agora, e que eu vou ali, então, e tá tudo bem se eu deixar cair, né? Eu acho que é isso, a gente não precisa tá com esse peso e performando o tempo inteiro, eu acho que e não dá pra tirar o esporte do lugar que, pra mim, gente, o esporte, ele é o melhor remédio para qualquer questão de saúde mental, né? Eu acho que em muitos momentos ali ele me salvou, né, de uma depressão ou qualquer coisa do tipo. Acho que muita gente tem história muito legal do esporte e da corrida ser um lugar de cura de diversos transtornos, né, de saúde mental. Muitas pessoas, a gente escuta muitos relatos que, de fato, o esporte foi transformador, e eu acho que e muitos médicos, né, eu acho que falam muito, né, da questão de ser, de fato, melhor remédio. Então, acho que se você tá com o seu corpo, você tá parado, você não tá fazendo nada, não só pela sua saúde física, mas vá se mexer, porque talvez você só vá ver o benefício disso na sua saúde física lá com seus 80 anos,
né, ou 70 anos, que você vai conseguir fazer coisas e se mover sem dor por ter feito esporte hoje, mas para sua saúde mental eu te garanto que em 3 semanas, ou na verdade no mesmo dia, você vai já sair do treino e já vai sentir ali uma diferencinha. Mas acho que também colocar o esporte, às vezes, como no lugar que ele precisa estar, para que ele não deixe de ser algo que te faça bem, né? É nesse sentido. Então, acho que é sempre ficar atento. Que ele possa, num plano bem romântico, idealizado, ser algo que te lembra que a vida não é útil, como diz o Krenak, sabe? E eu tenho um corpo e eu quero usufruir do meu corpo. Eu quero brincar com o meu corpo, eu quero curtir o meu corpo, eu quero... Né, pensando que não tem uma utilidade, um fim, necessariamente, então eu quero fruir, né, assim. Eu amo essa ideia de que quando a gente só dá valor às coisas pela utilidade que ela tem, talvez ela não tenha utilidade por si só, assim, ela não tenha valor por si só. E a corrida, ela não precisa ser útil, né? Ela não precisa servir a algo. Ela tem o valor dela, e acho que isso que é bonito, e talvez por isso que a gente possa falar que a corrida é inútil, porque ela não tá ali para me trazer alguma utilidade, além de fazer eu me sentir bem e, enfim, fazer a gente se sentir bem com o nosso corpo e ter mais saúde. Eu acho que eu tirei o nome atleta do armário, assim, porque quando alguém falava, atleta, eu falava, não, atleta, imagina, nada a ver. Na pandemia, porque qual era a utilidade de 2 anos praticamente de corrida sem nenhuma prova? Exato. Treinando dentro de casa. Porque é simplesmente não dava nem porque pra você correr. gosta. Eu tinha a bike com aquele rolo, então comecei a treinar bike, quando dava eu voltei a correr na rua. Ali eu falei, isso é ser atleta, cara, porque se eu não desistir na pandemia, então realmente isso aqui é parte da minha vida mesmo, né? Então quando se sumissem todas as provas, você ainda correria? Se sumissem todos os pódios, você ainda correria? Ainda faria sentido pra você? Acho que essa é uma boa pergunta quando você pensa na prática esportiva que você tem, né? Se sumisse todos os biscoitos que você ganhar no Instagram, você ainda praticaria? Isso ainda faria sentido na sua vida? Acho que é um bom questionamento para se fazer. E a gente vai finalizar com esse grande questionamento. Infelizmente, a gente tem que encerrar o episódio de hoje. Fê, assim, eu poderia ficar horas nessa conversa e com certeza você vai ser convidada para outros episódios, porque eu acho que a gente tem muita coisa para explorar. Eu amei te conhecer melhor, foi incrível essa conversa, eu espero que as nossas ouvintes tenham gostado. E antes da gente fechar, eu queria que você pudesse deixar só um conselho para aí, quem é que tá talvez tendo uma relação não tão saudável mentalmente falando com o esporte, que conselho você daria? Nossa! Vai fazer outro esporte? Vai experimentar uma outra coisa? Vai experimentar uma coisa assim, bem... E melhor do que isso, além de você experimentar outro esporte, reduz. Ao invés de se você tá tendo essa prática para 10, volta a correr 5. A gente evolui de passinho em passinho, né? Respeita o tempo, sim. Mas vai brincar de outra coisa, vai fazer caminhada, trilha, pra ver coisas bonitas. Ai, Fê, muito obrigada pela sua participação. A gente ficou muito feliz com esse episódio. Eu tenho certeza que as ouvintes vão amar. E é isso, a gente fica muito feliz, porque igual a Má falou no começo do episódio, a gente desde o começo já estava querendo fazer um episódio voltado mais para essa análise e perspectiva de saúde mental e também como às vezes a corrida pode não estar, assim, ela pode nos ajudar, mas às vezes também pode entrar num lugar não tão legal. Então foi muito, muito uma honra pra gente ter você aqui. Obrigada, gente. Posso indicar 2 coisas? Lógico, por favor. É só rapidinho, antes de você indicar, também fala como as ouvintes podem te achar nas redes sociais. Tá bom. Bom, 2 coisas que eu queria indicar. O livro do Drauzio, que chama Correr, do Drauzio Varela, que é muito legal. Ele já é um livro um pouco mais antigo. Eu comecei a correr depois que eu li o livro dele, que eu pensei se ele começou com 50, com 30 tá suave. E tem um episódio da Rádio Escafandro sobre corrida, que é um podcast da Rádio Escafandro sobre corrida, que é muito engraçado, é muito maravilhoso, muito divertido. E ele vai pesquisando por que a gente tá correndo e por que correr tem a ver com ser um humano bípede. Muito legal. Acho que essas são as minhas 2 indicações. E pra quem quiser me seguir nas redes, eu tô no Insta como Fê Lopes Psico. Boa.
A gente acompanha a Fê, tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer ela um pouco melhor. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até agora, reforçar para vocês seguirem o @girlsrun.pod no TikTok e no Instagram, para vocês ficarem ligados de todas as novidades. E a gente se vê aqui toda quarta-feira no Spotify e no YouTube. Um beijo e até o próximo episódio. Até mais.